Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Guilherme da F1 Notícias. No vídeo de hoje vamos falar do piloto Kimi Raikkonen, ele mesmo que quase faliu a Lotus. E bom, antes de começar o vídeo eu quero mostrar a camiseta da Overtake Store. Eles têm poucas unidades disponíveis no mercado, então não perca a oportunidade de você estar adquirindo a sua camiseta. Essa, por exemplo, é uma camiseta única com a logo da Fórmula 1 e não vai ter mais disponível no site. Então quem comprar, comprou, e quem não comprar, não consegue mais. Para você que é novo no mundo da Fórmula 1 e não sabe quem é Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen era famoso por ser o Iceman, o homem sem ação, sem emoção, e não tinha nada, ele só queria entrar na pista, correr e vencer. Em 2007, Kimi Raikkonen foi vencedor e campeão mundial pela Ferrari, conseguindo um feito para a equipe. Mas por mais que Kimi Raikkonen teve um excelente desempenho na Ferrari, a Ferrari quis tirar Kimi Raikkonen e pagou cerca de 25 milhões de euros para Kimi Raikkonen não pilotar mais pela Ferrari e ficar fora da Fórmula 1 para poder colocar Fernando Alonso em seu lugar. Kimi Raikkonen ele aceitou, eu acho que qualquer um ia aceitar, por mais que já está tranquilo da Fórmula 1, que é aproveitar um pouco as férias. Kimi Raikkonen ele aceitou os 25 milhões de dólares, mas naquele mesmo ano a McLaren chamou ele para tentar fazer um acordo para ele voltar a correr, mas não deu muito certo esse acordo com a McLaren e Kimi Raikkonen literalmente se aposentou da Fórmula 1. Mas como um bom amante de Fórmula 1 e piloto da Fórmula 1, Kimi Raikkonen ele queria voltar para a corrida, voltar para o mundo da Fórmula 1. E foi aí que apareceu a Lotus, que quem era proprietário da equipe era o Gerhard Lopes. Então ele acreditou que Kimi Raikkonen não ia ter um bom desempenho, pois ele estava desde 2007 sem pilotar. Então, tantos anos depois, ele voltar para uma equipe que ainda não era uma equipe de ponta, Lopes achou que Kimi Raikkonen não ia ter um ótimo desempenho. Então a Lotus ofereceu para Kimi Raikkonen em média de 3 milhões de euros por ano, um salário pouco abaixo do Felipe Massa na época. Mas, além disso, eles foram um pouco mais ousados e Kimi Raikkonen pediu um pouco a mais com isso. Ele pediu cerca de 50 mil euros por cada ponto que ele fizesse. Para você que está um pouco por fora, a Lotus, vamos supor que fosse uma Williams na época e não estava tão bem das pernas. Então, a equipe achou, não, ele não vai pontuar tudo isso, se ele pontuar em 1, 2 pontos, dá para fazer. Mas aí que foi o erro da Lotus e quase foi o seu fim. Naquele ano de 2012... Kimi Raikkonen conseguiu simplesmente 390 pontos com a Lotus, venceu 2 corridas e obteve 13 pódios com a Lotus. E ficando em terceiro lugar na tabela de pilotos com a Lotus. E quem foi campeão naquele ano foi Sebastian Vettel. Então, cara, imagina para os donos da Lotus olhando para Kimi Raikkonen arregaçando nos pontos, fazendo em média de 390 pontos. Se você fazer um cálculo rápido, é esses números que tá aparecendo na tela que você viu que a Lotus ficou devendo para Kimi Raikkonen. E bom, chegamos ao final da temporada de 2012 com Kimi Raikkonen arregaçando o seu bolso. O que aconteceu foi que a Lotus não tinha os 9 milhões para pagar o Kimi Raikkonen e muito menos para pagar os 19 milhões de euros que tinham que pagar para ele. Então foi um tremendo desastre para a equipe. Começou a temporada de 2013 ainda devendo para Kimi Raikkonen e com o passar da temporada tudo foi se piorando e Kimi Raikkonen acabou não correndo pela equipe nas 2 últimas corridas de 2013. Bom, no fim que a equipe conseguiu juntar um dinheiro daqui, um dinheiro de lá, pagou Kimi Raikkonen, mas mesmo assim ficou devendo 6 milhões para ele. Kimi Raikkonen, para não se estressar, não fazendo mais falta do que precisava, ele acabou renunciando seus 6 milhões de euros que tinha para receber. Querendo ou não, eu acho que Kimi Raikkonen não quis ferrar com a equipe, pois a equipe não tinha mais de onde tirar o dinheiro. E eu quero saber de vocês da F1 Notícias se vocês já sabiam dessa curiosidade de Kimi Raikkonen e que o jovem piloto quase acabou com uma equipe e que a equipe não esperava que Raikkonen ia ter uma performance tão boa como teve. Como todos nós sabemos, Kimi Raikkonen se aposentou pela Alfa Romeo em 2021. E até hoje o piloto não quer mais voltar para a categoria, já está com a idade um pouco avançada e quer curtir suas férias. E eu quero saber de vocês, gostaram desse vídeo? Deixe seu like aqui embaixo, deixe seus comentários para o próximo vídeo de curiosidades da F1 Notícias. Então um abraço a todos, fica com Deus e até mais!